Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava meditando aqui uma palavra e uma palavra muito que eu comecei a refletir, né? Comecei a pensar e refletir aqui. A Bíblia diz que nós não devemos seguir a dois senhores. Aí eu tenho aqui o título tá no livro de Mateus, tá escrito os dois senhores, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Acabei de ler um versículo pequeno. E me despertou, né? Que Jesus ele falou que não devemos seguir. O que ele quer dizer nesse versículo aí? Ou a gente seguimos a ele, ou seguimos a riqueza. Não é que eu não posso ser rico, né? Não, claro, eu posso ser rico. Só que quando ele fala seguir, é que a pessoa coloca o coração no bem. E o coração é uma caixa, vamos dizer assim, no nosso corpo, como nós somos o templo do Espírito Santo. Então o coração é o altar. E esse altar, só quem desce é o Espírito de Deus. Porque se nosso corpo é o templo, eu entendo assim, né? Vamos lá. Ele manda a gente cuidar do corpo. Ele manda cuidar do nosso corpo. Por que ele manda cuidar do corpo? Porque é aqui que desce o Espírito Santo. Ele vem à mente. Como? Mas como ele vai? Ele vem na mente, porque a mente domina todo o corpo. Depois ele vem ao coração. Por que mente? Moisés. Meu nome é Moisés. Porque quando nós vamos ler, nós vamos o quê? Meditar. E quando nós vamos meditar, nós pedimos sabedoria a quem? Ao Espírito de Deus, para que nos dê sabedoria a interpretar essa palavra, porque sem ele a gente não interpreta. Foi por isso que Jesus, ele quando lutou com o discípulo, ele guerreou. Você viu que o discípulo bem antes era covarde, era indeciso, era uma pergunta toda hora, não tinha, sabe? E Jesus lutou por eles, lutou. Você viu a luta que Jesus lutou por eles, né? Satanás querendo pegar eles, atrapalhar eles, e Jesus ali orando, como ele falou mesmo a Pedro, né? Satanás estava, né, peneirando Pedro. E Jesus lutou, e quando você viu que Pedro negou, os outros correram na hora que pegaram Jesus, mas quando o Espírito de Deus, você viu a diferença, né? Eles não tinham o Espírito, eles tinham medo. Tinha medo, era indeciso, não entendia que Jesus pregava em parábola, ensinava, falava, que a Bíblia diz que Jesus não deixa a gente em vão, né? Não vai deixar você assim falar, um exemplo, ele falar e não explicar. Então você ficava meio assim, né? Ele falou a parábola, mas não explicou. Todas as parábolas ele falou e explicou. E era difícil, porque o discípulo fazia muita pergunta, embora que ele estava começando, né? E Jesus estava ali como um pastor, pregando para suas ovelhas. Então, aí, quando desceu o Espírito Santo sobre o discípulo que Jesus preparou, mandou se purificar, eles tinham que se limpar. Como viu que Pedro era muito rancoroso, ele tinha mágoa do outro que cobrava o imposto, ele tinha ódio porque o cara cobrava mais, então eles brigavam. Então Jesus lutou para ele perdoar. Por que essa preocupação com o ser humano? Porque Deus, ele habita no ser humano, né? Um dia eu perguntei para um irmão
Falei, irmão, quando o senhor vai para casa, Deus vai contigo ou ele fica na igreja? Ah, eu acho que... Aí ele falou assim, irmão, fica na igreja, porque ele tem que tomar conta da igreja. É verdade. Para você ver a cabeça de muitos, né? Então eu fiz essa pergunta, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Bom, está escrito. Ele fala, Deus falou, ele não habita em templo feito por mão de homens, não. Ele habita no corpo humano. Porque a igreja está lotada, né? Deus, ele habita ali. Quando a pessoa vem embora, ele vem junto. Claro que ele vem junto. Ele só não vem junto se você é uma pessoa rancorosa, se você tem mágoa, se você fica falando mal do seu irmão, se você tem ódio do seu irmão. Então, seu coração não habita Deus, mesmo que você esteja na igreja. O cristão que está na igreja com ódio, porque a Bíblia diz que quando eu tenho ódio do meu irmão, eu sou um assassino. Pelo lado espiritual, eu sou um assassino. Se eu tenho ódio do meu irmão, eu matei ele, né? Você vê. Por isso que Jesus, ele falou, amai um aos outros. Amai-o. Amai. Tem que amar o irmão, né? Amai seus inimigos. Olha o ensinamento do nosso Senhor Jesus. Amai os inimigos, amai os inimigos. E o povo ficava bravo. Como é que a gente vai amar o cara, né? Como Barrabás, lembra? Barrabás falou, como é que o soldado romano sai matando o povo de Deus, e agora vem esse homem dizendo que eu tenho que amar esse cara, eu vou meter a espada nesse miserável, eu vou matar. Então, o cara já estava totalmente... Ele não aceitou. Barrabás não aceitou o quê? Não aceitou o próprio Cristo em carne falando para ele, amai. Amai. Não, ele não aceitou, ficou com raiva, ele queria guerra, ele queria matar mesmo com a espada, vingança. Porque, e hoje não é diferente não, hoje não é diferente não, eu tenho visto aí que só Jesus. Mas Jesus, aquele que leu o Novo Testamento, você vê o conselho de Cristo para aqueles que vão aceitar Ele como Salvador. Quem aceita Cristo vai ter a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, porque você ouviu os conselhos de Cristo, um ensinamento totalmente contrário ao mundo. É tanto que ele diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, porque é igualmente água e óleo, não se mistura. Não, o óleo fica em cima, a água lá, não se mistura. Então tem que haver diferença de quem está com Cristo e quem está lá fora, porque lá fora vai numa lavanderia, né? Eu caminhando, que eu tenho quando eu comecei a entender a Cristo, e eu dei a oportunidade de sair fora do mundo, não participei dele, mas com 12 anos eu fui para a igreja. Igreja. Corri. E meus pais ficou felizes, né? Dizer, poxa, o pai fica feliz na hora mesmo. Naquela época, eu sou lá da Bahia, naquela época era o cigarro. Os meninos eram cigarro. Hoje é mais brabo ainda que é a maconha, né? Antigamente eu na Bahia não sabia nem o que era maconha. Os jovens nem sabiam o que era maconha. Então começou a surgir essa praga lá, na época, ó. E eu nunca me interessei, graças a Deus. Eu ia jogar bola, eu sempre falo pro pessoal aqui, falo pros meus filhos. Eu ia jogar bola, mas quando eu via que eles partiam pro caminho errado, eu para casa. Eu não ia com eles. Eles falavam para mim, você não é meu amigo, porque se você for... Não, eu digo, não, você que não é meu amigo. Você está me levando para o mau caminho, rapaz. E eu sou seu amigo mandando você sair. Você não quer, eu vou embora. Ia sozinho. O resto ficava tudo no mau caminho.
Você vê como é que é? Então isso é poder de decisão, né? Eu decidi, eu sou assim, eu digo, Deus me livre. Cigarro. Eu detesto cigarro. Tenho uma bronca de fedor de cigarro. Eu tenho tão bronca que quando a pessoa está fumando, parece que o mal fica soprando para vir direto no meu nariz. A pessoa está fumando lá uma quadra, lá para não sei aonde. Você vê? E vem aquele fedor, detesto. Me dá dor de cabeça, me dá vontade de vomitar. Glória a Deus, Deus colocou. Foi Deus que colocou isso em mim. Glória a Deus, foi Deus que colocou essa coisa para eu que eu não participe disso, né? Até certo tempo atrás eu fui no médico. Tem tempo aí que eu fui no médico. Só Jesus na vida. E o médico falou: olha, você pode tomar o vinho. Pode, rapaz, tomar o vinho. Aí eu pensei comigo, né? Mas eu nunca bebia, eu beber vinho, eu nunca bebi, mas vinho tem álcool, né? Aí ele falou que é bom pro coração, né? Não vai beber muito, mas se você beber um cálice, não dá nada não tem problema não. Eu fiquei pensando, é vinho, né? Aí eu via todo mundo, eu vi uns crentes dizendo que bebe vinho, tem crente que bebe cerveja aí, eu digo, então, o vinho, né? Vou beber o vinho. Rapaz, eu bebi esse negócio, me deu um rebuliço. Deu rebuliço. Até minha mulher, quando eu cheguei em casa, ela percebeu que eu bebi o vinho. Nunca bebi nada. E olha que eu não bebi muito. Até ela pensou que eu bebi em grande quantidade. Bebi não. Bebi como ele falou, um cálice. Eu estava trabalhando num lugar. Aí eu fui lá. Foi com quem? Não sei se foi com uma pessoa, fui junto. E lá você vê que é o trilho do mal. Você vai vendo que é o trilho do mal, irmão. É o trilho do mal. Eu cheguei lá. A mulher falou, não, tem vinho aí. Eu digo, e gelado. Eu digo, tá certo. Eu digo, quanto é? Não, ela disse, ó, pra você ver, ó. O mal, ele olha, olha, o mal vem. Eu nunca bebi, cara. É isso que eu digo a você. Quando você dá ouvido a Cristo, até depois a sua mente, ele fica te avisando, o Espírito Santo avisa, rapaz, né, não vai por esse caminho não. O médico falou, mas Cristo fala não, para você. Que tem gente que bebe, eu nunca bebi, cara, nada de álcool. E aí eu bebi um pouco desse troço, até meu amigo estava comigo de risada, fiquei ruim. Não almocei, fui buscar marmita, não almocei, não nada, fiquei ruim, o dia inteiro ruim com aquele troço dentro, só fui sossegar depois quando eu botei para fora. Cheguei em casa, botei para fora, foi que me deu aquele alívio. Eu digo, epa, Deus, eu não bebo essa porcaria mais não, vou beber isso aí mais não. Tem irmão aí, tem crente que diz que é normal, né, que não é pecado. Eu digo, irmão, não é pecado contra Deus, é pecado contra o corpo. Porque quando eu bebi, me fez mal aí. Eu nunca bebi na vida. O corpo estranhou. O corpo disse, opa, oxe, tá descendo alguma coisa estranha aqui dentro, porque ele nunca entrou. Olha. Aí eu digo, sabe de uma? Aí eu comentando, né? Eu digo, sabe de uma? Aí a pessoa falou pra mim, rapaz, o suco de uva. Suco de uva. Digo, é verdade. Totalmente. Você compra o suco de uva, rapaz, você bebe, você sente o gosto da uva. E o vinho não, o vinho é aquele negócio com cachaça. Você entendeu, irmão? Como é as coisas. Então é por isso que é bom a gente ser sensível a ouvir a voz de Deus, porque Deus sabe que você sou pecador, desgraçado, miserável, vale nada. Diante de Deus nada, não mereço nada. Tem gente que se converte e se acha tudo. Não, eu sou, pá, eu falo em língua, eu tenho cheio do poder, eu sou o cara. Não. Quando a gente vem para Cristo, menos a gente fica. E espiritualmente eu estou falando, né? Por quê? Para que não cresça em nós o orgulho. Porque quem derrubou o Satanás lá do céu foi o orgulho. Então Deus, ele impede isso, que isso não aconteça. A prepotência.
Isso não faz parte do meio nosso cristão, que tem a mente de Cristo. Porque até João, né? Você que é leitor da palavra aí, mais do que eu creio que muitos que vão ouvir essa mensagem aí, né? Que eu estou conversando, dialogando de irmão para irmão, né? Aqui aí eu achei uma forma de conversar, dialogar, passar uma experiência da vida que a gente passa, dar conselho, que muitas vezes tem gente que através desse conselho aí, né? A gente vai dando um conselho bom, que é difícil hoje você ter alguém para dar um conselho bom, só o caminho mal, né? Então, até João, lembra de João? João, ele disse que o nome dele tinha que desaparecer. E o nome de Cristo sim crescer. Olha para aí. Ele veio abrir o caminho, era para ele dizer, estou abrindo o caminho de Deus, eu estou junto com Cristo, eu estou rente com Ele, poder puro. Não. Foi um trabalho, porque ninguém cresce na terra. Quem exalta é Deus no céu, né? Se Deus quiser exaltar, Ele exalta. Se Ele não quiser, você mesmo não pode se exaltar. E eu estou vendo isto aí, a pessoa está... Você viu como está vendo aí? A pessoa crescendo, usando a palavra. Deus me perdoe até estar falando isso, que eu não tenho nada a ver, né? Cada um faz o que quiser. Então, João falou que meu nome diminua e que o dele cresça, né? Que meu nome desapareça e que o dele cresça. Então, olha, João tinha juízo. E muitos que pregam o evangelho têm que ter juízo. Mente de Cristo. Então Jesus disse: não devemos seguir a dois senhores. Por quê? Está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu acabei de ler. Então, ou a gente segue a Deus ou a segue ao dinheiro. Não é que ser rico é errado. É que eu não posso colocar meu coração na riqueza. E ele diz ainda: aonde ladrão rouba, né? Onde ferrugem consome e aonde traça destrói. Está falando do ferro, que é o carro, está falando do dinheiro que o ladrão rouba, está falando das traças que destrói a roupa, porque você vê que a pessoa veste uma roupa, fica prepotente, com sapato, se veste, se acha um tal. Se um na rua querer dar a mão ou tocar, não pode nem tocar na pessoa, não toca no meu carro não. A pessoa limpa o carro, eu lavo o meu carro, porque eu gosto de que fique limpo. Dou uma lavada, eu estou cuidando, mas meu coração não está ali não. Esses dias o cara, eu estava parado, o senhorzinho veio, bum, pegou atrás. Aí ele viu eu, negão, eu fiquei lá dentro, esperando os outros carros passar, porque se eu abrisse a porta ia bater. Então tem que ter prudência. Então ele pensou que eu já estava nervoso. Quando eu saí, esse homem tremeu, pensando que eu ia fazer, ia bater nele. Eu fiquei calmo, expliquei para ele. Ele falou: eu não tenho dinheiro. Eu digo: não, a gente conversa. Aí trouxe ele a um colega meu, o cara deu o preço e ele ficou alegre, ele seguiu, quer dizer, ele veio na minha casa e trouxe o dinheiro, porque ele viu que o senhor está paz. Eu vou brigar por causa de ferro? Eu digo: o senhor está bem? Ele disse: estou bem. Então maravilha. O importante é a vida. Então tem pessoas, se você, hoje eu vejo por aí, se você bater em um carro desses cara que coração, ele mata. Quer dizer, o coração dele está onde? No ferro. Aquele carro está novo agora, mas aí depois está todo enferrujado, né? O dinheiro daqui a pouco acaba. A roupa depois você tem que jogar fora. Para que isso, gente? O nosso coração tem que estar em Cristo, porque esse aqui é o altar. O Espírito Santo vem em nossa mente através de uma meditação. A gente traz da mente e joga no coração. E uma vez a palavra de Deus no coração, está também quem? O Senhor Jesus está no seu coração. É um privilégio, você está com Cristo contigo. Você vai passar luta, você vai passar que na terra tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A gente vai passar mas a gente vai estar feliz, porque Cristo está no nosso coração. Internamente a gente vai estar bem. Fora está uma luta danada, é trabalho, é emprego, é dinheiro, né? A gente vai correr atrás dos objetivos.
mas dentro de nós a gente pede que Deus acalme o nosso coração. Então tá assim. Ele diz que tem que seguir Ele. Aonde está seu tesouro, ali está seu coração. Se seu tesouro está em Cristo, Ele é a sua riqueza. Fundamental, o importante. Agora, se seu coração está na pedra, no carro, no ouro, isso aí você se quebrou, você se perdeu. Então eu estou fazendo um comentário, conversando, dialogando, assim como eu estivesse conversando com alguém. Então eu achei uma oportunidade de estar comunicando com todos os irmãos que vai estar vendo aí, né? Todos os irmãos, aqueles que me conhecem, os que não me conhecem, os irmãos que estão na fé, né? De todos os evangelhos, que eu amo todos, né? Tá pregando a palavra de Deus, é uma maravilha isso é maravilhoso. Ai da terra se não fosse esses evangelhos, né? Eu penso comigo, ai da terra se não fosse os evangelhos, clamando a Deus com o seu jeito, mesmo fale e Deus ouve, né? É bom ter o evangelho, é bom ter um cristão, é bom ter esse pastor, é bom ter aquele bispo, é bom ter aquele apóstolo pregando, falando, buscando, pedindo, intercedendo para que Deus olhe para a terra. E Deus se inclina e olha para a terra, rapaz, porque precisamos. Agora, qual é a casa que não tem um problema, né? Eu vejo assim. A igreja, eu vejo que as igrejas estão com um problemão. Né? Você vê que a gente vê no TikTok, no tal, cada igreja com seus aspectos e tá um negócio sério. Mas quem que não tem problema, cara? Veja, agora olha o lado da sua família. Você tem família, você tem seus irmãos. Veja se o pau não quebra com seus irmãos dentro de casa. Veja se você não briga com o seu irmão. Veja se você não briga até com seu pai e com sua mãe. Depois se perdoa, mas briga. E é família. Agora imagine uma igreja cheia de pessoas diferentes, de cada tipo de gente, aquele que era ladrão, aquele que era bandido, aquele que é isso, aquele que é aquilo. Aí se reúne aquele povo ali, cada um está se convertendo aos poucos e ninguém se converte de uma hora para outra. Vai se convertendo aos poucos. Então ainda fica aqueles detalhes, aquela briga, aquela confusão. Mas o importante é que está nos pés de Cristo. E os erros que está interno, através da palavra, Deus vai tirando. Vai tirando. Eu sempre falei, a convenção não é a hora que eu aceito Cristo, eu já estou convertido, não. Quando eu aceito Cristo, vai ter aquela batalha, aquela luta, aquela guerra, para mim vencer a natureza da carne. Por que eu tenho que se batizar? Porque eu venço a natureza da carne. Eu morro para a carne e vivo para Cristo. Cristo fala, quem é do Espírito é Espírito, quem é da carne é carne. Então, por isso que tem que ter, Jesus se preocupou e disse, João, não, eu não sou digno. Ele disse, não, que se cumpra a palavra do meu pai, você tem que me batizar, rapaz. E batizou, porque tem que se batizar, porque aí a gente está, né, morrendo a natureza da carne e está nascendo a natureza do Espírito, que Cristo vai nos disciplinar. Entendeu? Tudo que for errado, o Espírito Santo já vai dar o toque. Como eu acabei de falar para você do vinho. Ele já me deu um toque. Não beba esse troço não. E passei mal. Quer dizer, eu ouvi o Espírito Santo. Não bebo mais troço. Agora, para mim fez mal, mas tem gente que diz que bebe, eu vejo. Seu irmão, eu bebo vinho, eu bebo cachaça, eu como pai, eu não estou nem aí, porque não, para mim não é pecado. Amém. O que não é errado para ele, eu não vou criticar, eu não estou interno dele. Quem sabe o interno dele é Deus, eu jamais critico. Jesus, ele falou muito certo na palavra de Deus. Quem come carne, não critique quem come legumes. Quem come legumes, não critique quem bebe leite. Cada um no seu. Se aquele cara ele tem poder que não vai fazer mal comer a carne, amém, coma a carne. Mas para mim, se eu como a carne e me faz mal, eu não vou comer a carne. Entendeu? Se aquele bebe leite e faz bem, amém.
Se eu beber o leite, me faz mal, eu não vou beber. O legume, se eu comer, me fez bem. Aquele lá vai comer, vai fazer mal. Então, Jesus, e outra, ele disse, pega a sua cruz, joga a sua cruz nas costas, lute para que você não corte, para quando chegar lá no despenhadeiro, a cruz não esteja cortada, porque Deus dá a cruz a cada um certinho, a cruz está certinha. E você vai seguindo com a cruz. Quando chegar lá no abismo, ele manda você jogar a cruz, que a cruz é a ponte. Então você joga, você não cortou, a cruz bate certinho do lado de lá, você passa. Agora, se você vem cortando o pedaço da cruz, por cada palavra negativa, corta essa cruz, rapaz, está muito pesada. Deus te deu a cruz. Ouça Jesus e leve a cruz. Não corte, para que quando chegar lá, você apresenta no penhasco, você vai passar. Não ouça outros, né, que não deu, você ouça Cristo, porque aqueles lá não tem nada a ver com Cristo. Então, ouça Jesus Cristo. Tá bom, meu querido? E assim vamos vivendo. Eu não estou aqui para pagar uma de moralista, ei, você tal, não. Eu estou aqui conversando com os irmãos, que eu achei uma maneira, né? Essa tecnologia foi tão maravilhosa, né? Pode usar por mal e pode usar por bem. Eu estou usando por bem, aí, que legal. Estou usando por bem, porque eu aqui estou gravando, em seguida coloco lá no YouTube, e de repente vai ter um irmão que vai passar e vai se interessar por essa conversa dentro da palavra de Deus, e aí vai ouvir o que eu estou falando. De repente pode passar isso para outro irmão que de repente precisa de ouvir essa palavra, esse conselho, que na realidade é um conselho. Aquele que fala de Jesus está aconselhando. Jesus nos aconselhou: olha, eu vou vir, se preparem, não corte a cruz. Quer dizer, cada um cuide da sua cruz. É igual uma palavra que depois amanhã eu venho com essa mensagem da trave dos olhos. Aí amanhã eu venho, para não ficar muito comprido, né? Porque eu acho que já está comprido demais, né? Aí, né? Para não ficar muito enjoativo, porque fica falando demais e enjoa, né? Então, mas é bom. Se você tiver paciência para ouvir, ouça. Porque eu estou te falando para o melhor. Eu falei hoje sobre a riqueza, que Jesus falou que não deve seguir a dois senhores. Ou é Cristo ou é a riqueza. E torno a falar, não é que a riqueza, você não pode ser rico. Se você dizer assim, eu quero ser, seja rico. Se você for bilionário e seu coração está em Cristo, pronto, meu irmão, amém. Maravilha. Agora, o que Cristo não quer é que você coloque seu coração nas riquezas. Por que ele fala isso? Porque ele é sábio. Ele é sábio? Não, ele é a própria sabedoria. Porque eu tenho que ter, vou curtir com esse dinheiro, o dinheiro é bom para nós, mas quando eu for para a glória, o caixão não vai caber nada dessa fortuna dentro do caixão. Eu não vou levar nada. É igual a Jó falou, eu vim nu e nu voltarei. Eu vim nu, e quem me deu tudo foi o Pai. Quando ele passou aquela prova, depois eu venho com essa mensagem também, que legal. Ele perdeu tudo, e ele mesmo falou, eu vim nu, e nu eu volto. Pronto, acabou. E verdade, todos nós nasceu nu, gente. Eu vou falar sobre isso no decorrer da semana. Eu vou falando, tá bom? E vou postando no YouTube, para tudo dar certo. E eu vou pedir para você, irmão, de todo o coração, se você gostar dessa mensagem que eu estou falando, se você quiser me incentivar, que eu sempre vou falando dessa mensagem, não assim muito, né? Eu vou na Bíblia e entro no conselho, dá um like aí, né? Meu filho falou, pai, mande o pessoal dar o like, porque se der o like, se gostou desse conselho, se gostou dessa mensagem, eu sempre vou trazer uma mensagem, porque eu sempre leio uma mensagem da Bíblia e eu passo para vocês também. Aí eu vou passando, né? E a gente vai se conhecendo e vai se comunicando.
você vai passando uma experiência para mim, eu vou passando uma experiência para você, que eu vivi assim, né? As pessoas, aqueles mais velhos, eu gostava muito, que passavam uma experiência muito boa, me deu muito conselho, eu ouvia muito. Conselho é bom, ouça conselho dos pais, ouça conselho dos tios, ouça, eu ouvia muito conselho. E até hoje, né? Até hoje eu ouço conselho. E se não fosse o conselho da minha mãe e do meu pai, né? O que seria de mim e dos meus irmãos, que é tudo bacana, os irmãos tudo, né? Todo mundo trabalhador, guerreiro, no caminho de Deus. Todo mundo no caminho de Deus. Olha que maravilha, né? Isso é maravilhoso. Então, que Deus abençoe a todos, viu? Amanhã eu venho com a outra mensagem e eu vou pedir para você para me ajudar aí. Dá o like. Dá um like aí, né? Dá uma apertada aí, que meu filho falou, eu não entendo. Falou, meu pai, manda o pessoal dar um like. Eu não sei por onde é, mas vocês sabem aí, você que é mais experiente aí nas internet, você sabe, dá o like aí, aperta o sininho aí, para poder esse vídeo e divulgar bastante, para de repente aquela pessoa que está começando agora, ela ouvir esse conselho, né? Porque eu também estou aprendendo. Não é que eu sou professor de nada, não. Eu estou aprendendo. Eu aprendo em Cristo. Cada mensagem que eu leio, eu aprendo em Cristo e Ele me dá direção e me fortalece. E tem me fortalecido esses anos todos. Estou com 53 anos. Olha que eu já passei os bocados, hein? Já passei. Mas sempre com Ele. Ele me ajudando, me sustentando e dizendo, esse meu filho. Aí eu sempre falo, meu Deus, eu te glorifico e te agradeço, porque o Senhor tem me abençoado e tem me abençoado em outrora e sempre está me abençoando. Tá certo? Então eu sempre vou vir aqui, tá comunicando com vocês, conversando com vocês. Dá o like aí para isso ir se divulgando, me ajude aí. E vamos sempre falando uma mensagem de coração, né? De coração para irmão, porque nós temos que se ajudar, porque hoje está precisando de ajuda, né? A internet nos dá essa possibilidade de estar conversando nos 4 cantos do mundo, então eu aproveitei essa oportunidade para estar sempre conversando com todos vocês. Dá o like aí, tá bom? Eu vou fazer uma pequena oração e vou encerrar, tá bom, meu querido? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por cada palavra que o Senhor colocou na minha mente, por cada versículo, e que essa mensagem chegue àquele coração daquela pessoa que precisa do conselho, meu Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que assistir esse conselho, que assistir, meu Pai, que ouvir. Então que o Senhor abençoe cada pessoa, aqueles que precisam de oração, aqueles que estão querendo uma cura, uma paz, uma calma no coração. Aquela pessoa que tem um negócio para resolver, mas está preocupado. Meu Deus, resolva para ele. Que tudo que é impossível, porque o Senhor diz, tudo que é impossível ao homem é possível para o Senhor. Então ajuda esse irmão, ajuda todos que ouvir, meu Deus, essa mensagem. Meu Deus, nos abençoe. Abençoe a todos. Abençoe, meu Pai, o mundo, a terra. Abençoe o povo. Meu Deus, abençoe. Porque todos os dias vem um comentário de jovem se perdendo, de jovem morrendo, o diabo iludindo essas pessoas com dinheiro, dizendo que a riqueza é fundamental. Não, a riqueza não é fundamental. Meu Deus, fundamental em nossa vida é o Senhor. Por isso que o Senhor diz em tua palavra, buscai primeiro o teu reino e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu Senhor, nos abençoe, pois eu entrego a todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. A gente se vê amanhã, meus irmãos. Deus abençoe.